Bem, pessoal, nesse vídeo aqui eu queria falar rapidamente aqui com vocês, né, só mostrando aqui esse recorte aqui, né, do jornal O Povo, né, que circula aqui no estado do Ceará, aqui em Fortaleza, né, Ceará como um todo, de hoje, dia 30 de novembro de 2016, né, onde mostra aqui que o governo do estado, ele nessa ação, posso dizer até emergencial no combate à seca aqui do Ceará, o que ele já está fazendo? Ele já está aproveitando, instalou um sistema, uma estação de bombeamento no rio que fica aqui em Fortaleza, né? No rio Maranguapinho, aqui na região metropolitana de Fortaleza, onde vai colocar na estação de tratamento do município mais de 200 litros de água por segundo, né? Aproveitando ainda o que resta de água, aproveitando ainda o que tem de água aqui no Ceará, onde tem, fazendo essa redistribuição, né? Já que como a gente está com aqueles problemas, os reservatórios estão secando e tal, onde ainda tem água, eles estão pegando aqui, eles estão pegando aqui, colocando, por exemplo, no Rio Maranguapinho, né? O governo do estado, nessa boa iniciativa em si, né? Uma boa iniciativa, está pegando, está bombeando essa água, passando para a estação de tratamento do município, para na expectativa de atender, como vocês podem ver aqui na reportagem do jornal, 104 mil pessoas, né, nessa tentativa aqui de pelo menos minorar os efeitos da seca, né, aproveitando onde tem água e redistribuindo. Então, foi uma boa ação, né, uma ação, assim, é o que dá para fazer aqui no nosso estado, aqui no estado do Ceará, aproveitar o que tem de água para você ir redistribuindo para onde as pessoas estão com essa falta de água, né? Aqui no caso aqui na cidade de Maranguape, aqui na região metropolitana de Fortaleza. Então, e eu peguei esse exemplo aqui só para falar aqui, é no estado do Ceará, mas pode aproveitar para falar assim no Nordeste no modo como um todo, que como você não tem ainda uma diversificação das fontes hídricas, como você tem então somente uma dependência predominante dos reservatórios superficiais, dos açudes, e em bem menor escala, até em creio eu, assim, que até em apenas pontuais, assim, a solução pela água subterrânea, pela água de poços. Então, essa, essa primazia, essa preponderância dos reservatórios superficiais, que são fundamentalmente dependentes do regime de chuvas, quando você tem, no caso, 5 anos seguidos de seca, como é o caso aqui do Nordeste, aí você tem isso, os reservatórios se esgotam, ficam esgotados, e aí você tem uma beira de uma crise hídrica. Aliás, já estamos vivendo essa crise hídrica. Então, meus amigos, é o seguinte: ou a gente diversifica as fontes hídricas, não, claro, ainda que os reservatórios continuem com a sua preponderância, mas se nós usemos no sistema complementar a água subterrânea, a água de reuso de esgoto, de lavagem de filtro, como aliás aqui a Companhia de Água e Esgoto do Ceará já faz, o reuso da água de esgoto, ou quer dizer, o reuso da água da lavagem dos filtros de esgoto ainda não, dessalinização da água do mar, armazenamento e uso da água da chuva quando a gente estiver no período de chuva, etc, etc, etc. Por quê? Porque se você tem quase 100% de utilização da água dos reservatórios, se você diversificar as fontes hídricas, você pode usar, por exemplo, estou colocando números aqui hipotéticos só para a gente ter uma ideia e construir o raciocínio. Se você usar, ao invés de 100% da água do reservatório, você usa 10% de água subterrânea, você usa outros 15% de reuso, você usa outros 5% de água de chuva acumulada, de água desalinizada. Aí você armazena, aí você deixa aquela parte de água do reservatório que seria usada, mas vai ser suprida as necessidades por outras fontes hídricas, você guarda aquela água, armazena aquela água para o período seguinte. Pois, dada a irregularidade de chuvas aqui no nosso estado, aqui no Ceará, você não é porque choveu muito no ano que vai chover muito no outro. Não é porque teve seca no ano que vai ter seca no outro. Ou seja, não é uma coisa assim cíclica, assim de seca, chuva, ou chuva, chuva, seca, seca. Não. É algo assim absolutamente independente. Um ano ser de seca ou de chuva não implica que o outro seja de seca ou chuva. Ok? Então era isso. É só para pegar esse exemplo aqui, fazer esse comentário aqui com vocês e mostrar a necessidade. Agora nós estamos partindo para essas ações emergenciais e para que a gente não
não assim minore muito essas ações emergenciais no futuro, há que se diversificar as fontes hídricas. Ainda que se dependa primordialmente, em primeiro lugar, dos reservatórios, mas vamos adotar sistemas complementares de água, repetindo, dessalinização da água do mar, reaproveitamento aproveitamento da água da chuva, ainda que em escala micro, ou num grande parque industrial que pode economizar muita água, armazenando água de chuva com seu sistema próprio ali de armazenamento, um sistema complementar ao sistema público de abastecimento. Como a gente tem também reuso da água de esgoto, né? E etc. Então, a gente diversificando a matriz hídrica, dependendo de muitos, eu aprendi que quando você depende de muitos é melhor, porque a falta de um não te causa grandes problemas, né? Você depende de muitos para não depender de um único exclusivamente, né? Então, seria até uma boa, porque isso aí pega e ajuda até a poupar a água do reservatório, que ainda vai continuar, creio eu, ser o principal sistema de abastecimento ainda por muitos anos aqui no Ceará, aqui no Nordeste. E você guarda essa água, essa diferença de água suprida pelas novas fontes hídricas, você guarda para o próximo ano, né? E quando você tiver um ano assim, por exemplo, de abundância de chuva e muita chuva, você para um pouco com a água do poço. Você pode aproveitar muito melhor a água subterrânea, até porque a água da chuva vai recarregar os aquíferos. Você deixa de, por exemplo, uma indústria que usa muito água de poço, deixa a água de poço, deixa o aquífero ser recarregado, acumula a água da chuva e passa a usar a água da chuva também. Deixa lá carregando também os reservatórios. Na época de dessalinização da água do mar, você poderia até parar um pouco a dessalinização da água do mar, porque se você tem uma grande abundância de água da chuva, não tem sentido você ficar usando muito água dessalinizada, que ainda é um processo caro e tudo, mas, enfim, esse é um processo dinâmico, não é uma coisa estanque, né? Essas alternativas são justamente para flexibilizar o sistema. E se é para flexibilizar esse sistema, essa matriz hídrica, não adianta nada a gente não, você vai trabalhar só com isso aqui, ou só com isso aqui, ou só com essa quantidade. Não. Esse sistema ele vai se rearranjando, vai mudando as proporções de contribuição de cada fonte hídrica, dependendo da disponibilidade, né, da fonte que está mais da fonte, eu estou procurando a palavra assim, bom, da fonte que está mais disponível, né? Se no ano está chovendo muito, está recarregando os reservatórios, então vamos usar a água dos reservatórios. Quando não, a gente usa a água armazenada no subsolo, a água armazenada da chuva e por aí vai. Ok? Então, era só isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, falar um pouco aqui usando como mote, como gancho, essa ação aqui do governo do estado, dessa obra aqui de bombeamento da água do rio Maranguapinho para atender essas 104 mil pessoas, né? Colocando esses 200 mil litros de água por segundo no sistema, na estação de tratamento, para poder ver se melhora um pouco a situação, né? É o que dá para fazer na atual crise hídrica e vamos pedir a Deus que ela passe, por intercessão de São José, que ela passe, e que aí também Deus ilumine a inteligência dos homens para que eles possam também, desde já, ainda que seja pequeno, ainda seja com um esforço incipiente, principiante, mas que vai evoluindo, 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 até o ponto de você ter assim, uma diversificação grande das fontes hídricas, para que pelo menos no futuro, né, você não tenha que passar por crises dessas, não seja uma crise tão grande. Ok? Então, era só isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique com Deus, sua Mãe Santíssima. Amém.